Vai. Olá, vocês. Estamos aqui na praia, curtindo saudavelmente aqui essa maravilha que Deus fez. Que coisa melhor que você sentir a liberdade, você dar um mergulho e falar para Deus: obrigado, Senhor, por essa liberdade que estou sentindo aqui, né? Não tem nenhum pecado nisso. Jesus, ele foi procurar os seus discípulos aonde foi? Na praia. Pedro, que era pescador. Jesus vivia na praia. Uma vez que Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos na praia, fritando um peixe lá. Foi maravilhoso, né? Praia. Mas vamos além de tudo isso, né? Tem coisa melhor que isso, com certeza, né? Tem uma palavra em Evangelho de João, capítulo 15, que fala sobre Jesus é a videira e nós somos as varas. Aí você pode perguntar: pô, irmão, mas você vai dar uma palavra aí sem a Bíblia? Aí que tá, irmão, a espada do Espírito está na nossa boca. Vamos ver se ela está na minha boca agora. Glória a Deus, né? A palavra diz: guardei, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E ela está aqui no meu coração, a palavra. A espada, né? A espada do Espírito está na nossa boca. Ela tem que estar na nossa boca. A espada do Espírito. Diz assim, né? Evangelho de João, capítulo 15. Diz: eu sou a videira e vós os ramos, vós as varas. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aquele que não dá fruto é poldado e tira e é lançado no fogo. Primeira vez que eu li essa palavra eu fiquei muito assustado, né? Assim, meio inexperiente. Pedi para Deus uma palavra e eu abri a Bíblia nessa palavra e fiquei meio assustado. Falei: meu Deus, se eu não dar fruto eu vou ser cortado. Aí fiquei pensando e Deus me levou em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que fala sobre os frutos do Espírito. Que maravilha. E ali eu li, né, sobre os frutos do Espírito, que são 7 frutos. E pelo menos um a gente tem que produzir, né? Senão a gente é cortado. Está lá os frutos do Espírito, que contra isso não tem lei. Não há lei, está escrito, né? Contra os frutos não há lei. Não há nada que impeça a gente de produzir os frutos. Sim. Não há domínio sobre nós se a gente estamos nos frutos. E os frutos do Espírito são a paz. O que é a paz? Jesus falou: a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A paz de Deus, que vai além de todo entendimento, está escrito, né? A paz é aquilo que a gente sente, que vai tudo bem entre Deus e o homem. É quando Deus se agrada da nossa vida e nos dá a paz. Ele testifica, a palavra de Deus diz que nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. E é isso a paz, é saber que tudo vai bem entre Deus e o homem, entre mim e Deus, entre você e Deus. A paz. O outro fruto, temos 7 frutos, é a longanimidade. O que é a longanimidade? Ser longânimo é ter paciência, né? Paciência, todas as áreas da vida, né? Paciência em esperar em Deus, como diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível, firmou meus pés sobre a rocha. E é isso que Deus faz quando a gente espera, quando a gente tem esse fruto. Deus entra com a providência rapidinho. Ele esperou com paciência, Deus firmou os pés dele sobre a rocha. Maravilhoso. E a paz, a longanimidade, a fé também é mais um fruto. São 7 frutos. São a paz, a longanimidade, a fé, a temperança, o gozo. E vamos lá, nós vamos por partes, para você entender certinho o que Deus está querendo ensinar para você, para nós. Então, a longanimidade, que é a paciência, a paz, que é onde vai tudo bem entre Deus e o homem. A fé é o que? A certeza daquilo, a certeza das coisas que se não vê, mas das coisas que se esperam, né? Como diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, a certeza do que se espera. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente tem que ter esse fruto, né? Esse fruto não pode faltar na nossa vida.
que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras, ela é morta, né? E a obra sem a fé, a mesma coisa. A fé, pela fé a gente faz a obra de Deus e Ele assina embaixo. Pela fé a gente profetiza e Deus traz à vida aquilo que não existe. Deus assina embaixo. Deus honra a nossa fé. Se a gente é um servo fiel, um servo temente a Deus, né? Deus, Ele acrescenta sempre a nossa fé, nos dando experiências maravilhosas, né? Ele nos guia pelo seu Espírito Santo, nos leva a fazer coisas pela fé que para o homem é loucura. É aquilo que se não vê. A fé é aquilo que não vê. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que a gente espera. É isso a fé. Temos a fé, que é o fruto. Temos mais um fruto, que é a bondade. A bondade é bem simples, né? É a gente ser bom. É atos de gentileza para com o próximo. É a gente ser bom, sem querer nada em troca. Esse é o fruto da bondade. A temperança. O que é a temperança? Que é mais um fruto. A temperança, o significado na Bíblia, tudo isso que eu estou dizendo é o significado na Bíblia. A temperança é o domínio próprio, né? O autocontrole que a gente tem que ter sobre nós. Sim. Saber dominar nossa carne, né? Não deixar ser dominado pela carne, né? Tem que ser dominado pelo Espírito de Deus, pelo nosso Espírito. Porque o Espírito cobiça contra a carne e a carne contra o Espírito. Para ambos não fazer a sua vontade. Mas se a gente é guiado, se a gente busca o Espírito de Deus, pode crer, pode ter certeza que o nosso Espírito vai ganhar da carne. A gente não pode deixar a carne dominar. E a temperança, é o domínio próprio, né? O autocontrole. Então já foram 5, vamos ver: longanimidade, fé, temperança, bondade, agora longanimidade, fé, temperança, bondade, a mansidão. Mansidão também é bem claro, né? Não tem segredo. É a gente ser manso. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. E olha que Deus mandou uma certa vez ele tocar na pedra com a sua vara. Sim. Deus ia fazer um milagre. Ia jorrar água da rocha. Coisa que fora do normal, né? Deus falou para ele estava meio nervoso com o povo de Israel por algumas coisas, pela idolatria, pela desobediência, pela falta de fé, pela incredulidade do povo. Mesmo depois de ter visto o mar se abrir, o povo ainda murmurou, o povo ainda não acreditava. Eles pensavam que Deus ia deixar eles morrer no deserto. Eles estavam preferindo, questionando, voltar para o deserto, que eles estariam melhor lá. Deus falou: toca aí na rocha. E ele bateu na rocha. Sim. Mas mesmo assim, a Bíblia diz, Deus considerou ele como o homem mais manso da terra. Isso. Como a gente pode entender, né, essas coisas? É o mistério de Deus, para você ver que ninguém é perfeito, não é 100%, mas que a gente venha buscar os frutos do Espírito, né, para ter, cada dia estar exercitando, né? Isso. Vamos lá para o próximo fruto, que é a caridade. O que é a caridade? Caridade nada mais é do que o amor. O amor é uma coisa muito séria. Jesus falou, né? Não foi de amor, ele falou que se ele voltasse, será que ele acharia a fé na terra e o amor, né? O amor é uma coisa ideal que a gente tem que ter, porque Deus ele é amor, a Bíblia diz. A Bíblia diz que para a gente amar a Deus acima de todas as coisas, é o amor. Para a gente amar o próximo como a nós mesmos, é o amor. Para a gente amar a nossa mulher, dar ela a devida benevolência, né, devido carinho. Não só o amor de carinho, mas o amor a Deus, o amor ao próximo. Isso é um dos frutos também, todos são importantes, mas o amor, eu considero que a gente tem que botar em prática, a gente tem que exercitar cada dia. Buscar
será que eu posso fazer alguma coisa com meu irmão, com amor, né? E eu creio que Deus ele vai nos exercitando, Deus ele vai aperfeiçoando esses dons, esses frutos. E aí nós pode ter certeza que quando a gente agrada a Deus, Ele concede o desejo do nosso coração. Uma coisa melhor do que agradar a Deus, se a gente buscar esses melhores frutos, buscar esses frutos, buscar os dons espirituais também, Deus ele se agrada muito, porque Ele vê lá, meu filho está lendo a minha palavra, ele está buscando, ele está tentando viver, aí que Ele vai ajudar mais para a gente conseguir conquistar o que está escrito. A palavra diz, se a gente lê atentamente, obedecer, a gente vai comer o melhor dessa terra. A gente vai tocar, onde a gente tocar vai ser abençoado, vai prosperar. Onde a gente botar a planta nos nossos pés. E é isso que Deus tem para nós. É a diferença, Ele quer que a gente faça a diferença nessa terra, para o nome dEle ser glorificado, o nome dEle ser lembrado e adorado, né? Para acabar com essa idolatria, para acabar com autossuficiência. Hoje em dia eu vejo idolatria, não só de ídolos, de santos, de imagem, né? Santos, entre aspas, mas sim de a pessoa que adora a si mesma, no espelho, a pessoa que se adora, que se acha o tal, né? Que tem, isso se chama autoconfiança. Para mim eu considero, né? Eu digo como a idolatria própria. Eu mesmo já fui assim. Na minha adolescência eu não vigiei, comecei a andar com más companhias, e a palavra diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E foi isso que aconteceu, não tem como escapar. Eu me tornei inimigo de Deus por não vigiar e caí no mundão. Fiquei 6, 7 anos vivendo no mundo, foi suficiente para mim ir lá no fundo do poço. Mas Jesus ele me resgatou, Ele não deixou eu morrer, Ele me deu livramentos. Eu sou grato a Deus por isso, é por isso que hoje eu estou aqui. Ele me resgatou para viver agora em santidade, santidade, separado, né? Significado de santo, separado, não é santo. Santo só Deus, só Jesus é santo. Mas a gente tem que buscar a santidade, buscar ser separado das coisas do mundo. Aquilo que eu vivia, hoje eu sei o que é certo e o que é errado. Eu não vou mais, não posso, né, viver como eu vivia antes, com as mesmas companhias, amizades. Imagina se eu continuasse com as minhas amizades do mundo. Será que eu estaria? Será que eu estaria aqui falando a palavra de Deus? Não estaria. Porque a palavra de Deus ela não erra. E ela não volta vazia. Deus é fiel. E é isso, os frutos do Espírito. Que a gente possa procurar produzir, porque a palavra de Deus é bem clara. No Evangelho de João, capítulo 15. Você pode ler. E aquele que não dá fruto é cortado e lançado no fogo. Atira e lança no fogo. Que Deus nos abençoe, possa meditar nessa palavra, que eu vou meditar aqui também. Meditar na palavra de Deus, olhando para o céu azul, olhando para esse mar maravilhoso que Ele nos fez. E é isso. Fique com a palavra de Deus, guarde ela no seu coração, né? Que possa ser uma bênção na sua vida. Obrigado. Mensageiro de Cristo, Jonatas, ao seu dispor. Amém. Só isso?